Efésios. Nós temos olhado para esta carta já há algum tempo, pela provisão de Deus e por sua misericórdia. O texto que nós vamos ler hoje tem tudo a ver com o culto da ressurreição. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, faremos a leitura aí dos versos 20 a 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versos 20 a 22. A palavra de Deus nos diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Vamos orar nesse instante. Bendito Deus, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos na tua presença. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós temos esta esperança, Senhor, de que um dia nós também ressuscitaremos com Ele. Senhor, nós te bendizemos nesta hora e pedimos que a tua palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações. Tira de nós, ó Deus, toda limitação, toda distração, tudo aquilo, Senhor, que porventura queira tirar, ó Deus, a nossa atenção daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos e suplicamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a morte é uma inimiga implacável e amarga. Eu quero te dar essa notícia, né? Cedo ou tarde, a morte chegará a todos nós. É o curso, então, da nossa existência. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e também morremos. Gênesis 3,19 é muito claro a respeito disso, né? Porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus, porém, tem feito o que o homem não pode fazer. Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E não só isso, mas ele parou todo aquele processo de decadência, não deixando com que o seu filho visse corrupção, e também o ressuscitou de modo glorioso. Segundo Paulo, que escreve aqui essa carta em Efésios, esta é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo, portanto, meus irmãos, ele descreve o poder de Deus que foi manifestado não somente em nosso favor, mas certamente foi manifestado no Filho de Deus, como ele descreve aí nos versos 20 a 22. Este poder certamente não se restringe somente à ressurreição e exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, mas a sua suprema grandeza pode ser vista exatamente do fato de que Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Como, pois, então, nós podemos ver este poder de Deus agindo em Jesus Cristo? Vamos dar uma olhadinha, então, como Paulo descreve a manifestação deste poder. Primeiramente, então, o apóstolo Paulo vai dizer que o poder de Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele diz aí, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Primeiramente, então, Paulo afirma que o poder de Deus pode ser visto no fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E que manifestação poderosa que Deus fez no seu Filho, ressuscitando dentre os mortos. Quando então todas as forças do mal, quando os homens, então, imaginavam que, por causa da morte de Cristo, eles, então, teriam parado o Filho de Deus, então, tinham definitivamente sepultado aquele que estava trazendo tormenta, confusão,
no meio do povo. Na verdade, então, Deus o faz ressurgir dentre os mortos. A sepultura e a morte não puderam detê-lo. É interessante aqui o verbo exerceu, e ele é interessante exatamente porque ele mostra para nós que o exercício então desse poder foi um exercício ativo, ou seja, Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. E não somente isso, mas este poder pelo qual Deus fez no seu Filho, mostra também a eficácia do poder de Deus. Tanto que ele ressuscitou de fato o seu Filho dentre os mortos. Jesus então foi tirado das trevas e da sombra da morte, despedaçando as cadeias, conforme afirma o Salmo 107, verso 14. Jesus cumpre aquilo que está no Salmo 16, o verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. O evangelista Mateus, por exemplo, ele registra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O anjo, então, ao dirigir-se às duas Marias que foram ao sepulcro, nós encontramos descrito da seguinte forma: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. O evangelista Lucas também no seu evangelho vai registrar a ressurreição do Senhor Jesus. Lá ele vai escrever assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lenços de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que tinha acontecido. Um pouco mais adiante, se você abrir, por exemplo, em Atos, capítulo 1, os versos 22, lá também nós vamos ver uma descrição da ressurreição do nosso Senhor. Lá nós encontramos assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torna testemunha conosco da sua ressurreição. Pouco mais adiante, em Atos 2:32, nós encontramos assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ainda um pouco mais adiante, lá em Atos capítulo 13, percebam que a mensagem era a mesma dos apóstolos, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 4, vai dizer o seguinte: foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Ainda em 1 Coríntios 6,14, Paulo vai dizer: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. O ponto em cada um desses textos que nós lemos, irmãos, é a respeito então desta verdade. Deus, pelo seu poder, ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, e nós não temos dúvidas a respeito disso. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa então que o apóstolo Paulo vai dizer é que o poder de Deus colocou Jesus à direita de Deus Pai. Veja aí, ele vai dizer: e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Sentar-se à direita é a mesma coisa de lugar de honra, de lugar então de autoridade. No caso de Jesus, ele cumpre aquilo que nós encontramos no Salmo 110, versos 1 e 2. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. O apóstolo então nos garante que Deus ressuscitou a Jesus e o colocou numa posição de honra e de autoridade. Paulo vai
descrever esta mesma coisa de maneira diferente quando ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2, o verso de número 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Vejamos, por exemplo, o que diz o autor à carta aos Hebreus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem primeiramente lá em Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler os versos 3 e 4. O autor de Hebreus, então, vai dizer aí nos versos os versos 3 e 4 do capítulo 1. Assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Caminhe mais um pouquinho aí no capítulo 8, verso de número 1. Nós vamos encontrar também uma referência a respeito disso, de que Cristo, então, está assentado à direita da majestade de Deus. Aí diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade de Deus. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 10, os versos 12 e 13, nós vamos encontrar novamente uma referência que fala a respeito disso, dessa posição de autoridade que foi dada ao Filho de Deus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Jesus, então, foi colocado numa posição de autoridade, à destra de Deus Pai, a um lugar de honra, um lugar, então, de governança. Mas o apóstolo Paulo ainda não termina na sua descrição. Ele diz então que o poder de Deus colocou Jesus acima de todo poder. Uma vez então que Jesus ocupa um lugar de honra, nós podemos então dizer que ele governa. Conforme Paulo descreve, Cristo está acima de todo principado, de toda potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Os comentaristas, eles gastam muito tempo, não é? Tentando descrever o que seriam esses principados, potestades, poderes, domínios. A impressão que muitos de nós temos, quando nós lemos essa descrição, é de que Paulo, na verdade, está se referindo apenas às potestades, os dominadores do mal e por aí vai. Certamente está incluído nesse contexto, nessa descrição, esses poderes do mal. Mas a descrição aqui, acima de todo poder, certamente também inclui os próprios anjos bons, além das próprias autoridades e poderes humanos. O que Paulo está dizendo é que Jesus está acima de todo e qualquer poder, seja nominado como poderes do mal, sejam os anjos bons, sejam as autoridades humanas. Tudo isso então está debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi exaltado acima de qualquer um deles. Qualquer homem, qualquer anjo. Jesus está acima então de qualquer coisa. Paulo vai dizer não só no presente século, mas também no vindouro. Olha que coisa bela, meus irmãos. A Escritura, então, ela usa essa linguagem de exaltação somente em referência ao Filho de Deus. Ele está à direita de Deus Pai, acima de tudo e de todos, muito acima de todo principado e poder, e potestade e domínio. Portanto, o Pai não apenas o ressuscitou dentre os mortos, mas também o elevou e o colocou no lugar de suprema e honra e autoridade à sua direita. Com isso, então, embora a definição, que eu mencionei agora há pouco, de poderes, seja ampla, o mais importante é nós sabermos que Cristo está acima dessas autoridades e que elas não terão a vitória final. Paulo ainda continua a sua descrição e ele diz então que o poder de Deus sujeitou todas as coisas aos seus pés. Ele diz aí no verso 22,
e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Todas as coisas, então, estão sujeitas ao senhorio de Cristo. Preste atenção, então, nessa expressão, pôs todas as coisas debaixo dos pés. Ela nos remete, por exemplo, ao Salmo de número 8, os versos 4 e 6. Eu queria que os irmãos abrissem esse texto lá comigo. Salmo de número 8, os versos 4 e 6. Veja aí o Salmo de número 8, os versos 4 a 6, diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Veja o verso 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe pusestes. Então note que coisa bela que o Salmo está descrevendo aqui para nós. Gênesis 1, 26, vai dizer que o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Todo esse domínio, então, na criação foi dado a Adão. O Salmo de número 8, no verso 6, vai dizer a mesma coisa. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Agora, Efésios 1, 22, vai dizer que este domínio agora está sob os pés de Jesus Cristo. Adão, então, que dominava sobre a terra, foi substituído, então, por esse último Adão que governa todas as coisas. Essa é a verdade que nós encontramos, por exemplo, em Hebreus capítulo 2, os versos 8 e 9, que vai dizer o seguinte: todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora de seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Isso significa, irmãos, que o mundo não está sendo governado pelas autoridades. O mundo não está sendo governado pelos homens. O mundo está sendo governado por um único Deus homem, Jesus Cristo, soberano Senhor. Logo, o mundo não está desgovernado, muito menos as trevas, os poderes do mal estão dominando o mundo. O mundo não é, como alguns afirmam, obra do acaso, ou regido pelas leis da natureza, mas é governado soberanamente por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele então dirige as estrelas de seu curso, como diz Juízes capítulo 5, os oceanos no seu movimento, o vento, a chuva, a luz do sol, os furacões, as tempestades, absolutamente tudo está debaixo do senhorio de Cristo e obedece ao seu governo soberano. Jesus é o Senhor da história, e nem um acontecimento da história acontece fora ou à parte do senhorio do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer então, porque convém que ele reine, até que haja posto os seus inimigos debaixo dos seus pés. É importante nós mencionarmos isso, que Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele já possuía a glória eterna. Mas Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, que por causa da sua encarnação, ele deixou a sua glória de lado, para que novamente ele fosse exaltado, não somente como Deus, mas agora como Deus homem, ou homem-deus. Veja que o evangelista João, no capítulo 17, que é exatamente aquela descrição, aquela oração que Jesus faz, não só por si mesmo, mas também pelos seus apóstolos. Nós vamos encontrar, por exemplo, nos versos 1 e 2,
Jesus falando exatamente sobre isso. É interessante a maneira como Jesus então coloca as coisas ali. Veja lá, capítulo 17 de João, os versos 1 e 2. Jesus vai dizer assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Os versos 4 e 5 nós vamos encontrar assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O que João está descrevendo nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo é que agora, então, depois da sua morte, ele quer receber novamente a glória que ele havia antes mesmo da fundação do mundo. Mas a glória será dada não apenas como Deus, mas também como homem. Olha que coisa bela, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós temos um de nós à direita de Deus Pai, glorificado com toda honra, com toda autoridade, com todo domínio, com toda soberania. O pastor Martin Lloyd Jones, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: é ele, Jesus, que foi exaltado. É assim que se mede a extraordinária grandeza do poder de Deus. Quando se fez homem, quando assumiu a nossa natureza humana, ele foi feito semelhante aos seus irmãos. Tornou-se sujeito à tentação, sujeito às fragilidades da carne, e é nele que a natureza humana foi agora elevada às alturas e está à direita de Deus. Essa é a medida do poder de Deus. É muito importante, irmãos, nós compreendermos essa verdade de maneira correta. Primeiramente, porque nós precisamos compreender que as honras de Cristo já lhe pertencem. Vou repetir. As honras de Cristo já pertencem a Ele. Por isso, quando nós cantamos, coroamos a Ti, Senhor Jesus, nós cantamos de maneira equivocada. Nós não contamos, ou nós não coroamos o Senhor Jesus Cristo. Ele já foi coroado, Ele já foi honrado, Ele já foi exaltado pelo Pai. Por isso nós cantamos: coroado és tu, ó Rei Jesus. Então, nesse sentido, irmãos, nós não damos honra, nós não damos glória, nós não damos poder a Cristo, mas nós reconhecemos, admirados e submissos, que Ele possui todas as honras possíveis. Apocalipse 5, os versos 12 a 13, é um exemplo disso que eu acabei de dizer. Ali então João descreve aquela multidão, reconhecendo então que tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Lá nós lemos assim: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Então nós reconhecemos, em primeiro lugar, que Jesus já tem essas honras. Em segundo lugar, nós devemos ter a percepção de que o governo de Cristo começa aqui e agora. Certamente nós pensamos no reino de Cristo na glória futura, na consumação de todas as coisas. Mas notem, irmãos, que a consumação de todas as coisas, ela passa exatamente pela ressurreição e exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se das palavras do Senhor logo após a sua ressurreição. Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora Paulo aqui descreve que Deus sujeitou todas as coisas aos seus pés. O governo de Cristo está acontecendo desde a sua ressurreição. Nós não precisamos então aguardar a consumação final, mas Cristo reina hoje sobre tudo que acontece no mundo. E finalmente, meus irmãos, Paulo descreve
a respeito do poder de Deus, e ele diz que o poder de Deus colocou Jesus Cristo como cabeça da igreja. Veja aí o verso de número 22. Ele vai dizer: pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então percebam as expressões que aparecem aí. Pôs todas debaixo dos pés, cabeça sobre todas as coisas. O que Paulo está descrevendo é que Cristo é cabeça tanto do universo quanto da igreja. Isso quer dizer que por amor à igreja, Deus concedeu toda a autoridade a Cristo, a fim de que ele exercesse então sobre todas as coisas, e também sobre a igreja a sua autoridade, a fim de que ele governe o mundo, mas também redima o seu povo e o apresente sem defeitos a Deus. Percebam, irmãos, que Jesus Cristo não se deu apenas por amor ao Pai, nem somente para que voltasse a participar da plena glória do seu Pai, não somente para exercer poder sobre o cosmos, mas também por amor a nós, ou seja, pela igreja, que é o seu corpo. O que isso significa para nós? Significa, vou falar um pouquinho disso mais à noite, significa que aquilo que é verdade sobre Cristo, é verdade também sobre nós, os cristãos. Aquilo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, também diz respeito a nós. As bênçãos dadas por Jesus Cristo, ou dadas a Jesus Cristo, também são dadas por meio dele a nós. Que privilégio nós temos de sermos cristãos. Que bênçãos sem medidas nós temos de estarmos simplesmente ligados ao nosso Redentor, e dele então recebermos, e dele então fluirmos todas as bênçãos que alcançam as nossas vidas. Como diz aquele hino famoso, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Isso é uma plena verdade para nós, irmãos. Enquanto o mundo então busca se firmar por meio de símbolos de status, enquanto as pessoas procuram as suas próprias personalidades favoritas, enquanto muitos fazem todo tipo de sacrifício e entrega para conquistar então os bens materiais, nós temos a certeza, por mais insignificante que nós sejamos, que em Cristo nós estamos, sem exceção, participando da exaltada posição que o Senhor da glória ocupa. Meus queridos irmãos, vocês percebem que a morte, ressurreição e exaltação de Cristo não é apenas um fato histórico. Vocês conseguem vislumbrar as riquezas que estão por detrás da ressurreição e exaltação do Senhor Jesus Cristo, e que isso então diz respeito também a nós. Vocês entendem os motivos pelos quais o apóstolo Paulo ora, pedindo para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração. Percebam por que o apóstolo Paulo ora pelos efésios nesse sentido. Exatamente para que eles conheçam, para que eles saibam, para que eles se apercebam, para que eles de fato tenham um pleno conhecimento dessas riquezas que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque de fato, irmãos, nós podemos simplesmente passar desapercebidos que as riquezas e as bem-aventuranças decorrentes da morte, ressurreição e exaltação de Cristo são inumeráveis, são grandiosas. Por isso Paulo é incitado a orar pelos efésios, para que eles não percam de vista as maravilhas desta obra grandiosa. E assim também nós devemos orar para que não fiquemos desapercebidos quanto à beleza e à suprema riqueza das bênçãos que nós recebemos por meio de Cristo. Deus exerceu o seu poder em Cristo,
ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Que verdades, então, irmãos, nós podemos levar para as nossas casas hoje pela manhã? Eu queria enumerar alguns ensinos, algumas verdades, então, para que nós possamos sair daqui e levarmos, então, isso para as nossas casas. Primeiramente, então, a ressurreição de Cristo está ligada intimamente à sua exaltação. Isso significa que hoje nós podemos afirmar com toda certeza que Cristo reina. O reino de Cristo foi inaugurado. A contagem regressiva para a consumação final já começou. Paulo descreve isso de maneira maravilhosa em 1 Coríntios 15, os versos 24 a 26, ele diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Isso também significa, irmãos, que nós precisamos ser fiéis à mensagem do Evangelho. Aquilo que nós chamamos de Páscoa não somente anuncia a morte e ressurreição do nosso Senhor, mas também anuncia a sua exaltação e o seu senhorio. Nós não podemos nos esquecer disso, de que a ressurreição de Cristo o elevou às maiores alturas. Em segundo lugar, nós podemos afirmar então que Cristo julgará o mundo. Em épocas como a nossa, em que Jesus é simplesmente descrito como aquele profeta da paz e do amor, é importante nós compreendermos que ele também julgará o mundo. Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 17, o verso 31, no relato então que Lucas faz deste livro, ali nós encontramos assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Notem então, irmãos, que a descrição de Atos 17, 31 diz que o varão que julgará o mundo é Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Então nós precisamos ter essa compreensão também. A Páscoa anuncia isso. Cristo exaltado virá para julgar o mundo. Há verdades também que nos dizem respeito. Quando nós, por exemplo, nos sentimos fracos, nos sentimos debilitados, quando nós somos assolados por nosso inimigo, lembremos-nos de que Cristo, a cabeça do corpo a qual nós pertencemos, está à direita de Deus Pai, que toda a autoridade e todo o poder estão sujeitos às suas mãos. Cristo domina o universo, ele é o cabeça sobre todas as coisas. Portanto, meus irmãos, não há o que temer. Não deve haver motivos para desespero e incredulidade, pois Cristo reina e governa sobre tudo e sobre todos. Nada absolutamente acontece no mundo sem que tenha então o senhorio de Cristo, muito menos em nossas vidas. Nada acontece conosco sem que Cristo seja soberano e Senhor sobre todas as coisas. Além disso, a ressurreição e exaltação de Cristo nos dá então essa plena segurança e essa perseverança final. Nós somos o corpo de Cristo, nada pode ser mais certo do que isso. Convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos pés. Cristo derrotou a morte e o diabo. Nada, nem ninguém impedirá que os seus inimigos sejam completamente destruídos. E ainda, meus irmãos, a ressurreição de Cristo e a sua exaltação nos garantem que também seremos ressuscitados em glória. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos sem mácula, sem culpa nem corrupção. Podemos, portanto, afirmar como o apóstolo Paulo afirmou: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, ao sermos lembrados da morte, ressurreição e exaltação de Cristo, tenhamos por certo que a vitória dele também é a nossa. As bênçãos conquistadas por Cristo se remetem também a nós, o seu povo escolhido. O nosso destino glorioso, então, começa aqui e agora, numa nova vida em Cristo. E não apenas isso, mas nós temos a certeza de que por meio de Cristo, nós finalmente chegaremos lá, na consumação final, na glória eterna, para a glória de Deus Pai. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Feche seus olhos por um momento. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta hora, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado porque a ressurreição e a exaltação do nosso Senhor nos dá esperança, nos dá consolo e conforto, Senhor, de que nós não estamos desamparados. De que tudo o que acontece no mundo acontece debaixo da soberana vontade do nosso Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nesta manhã o Senhor possa renovar as nossas esperanças, na certeza de que tudo está debaixo do governo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim nós te bendizemos e te oramos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.